Olá novamente. Vimos até o momento o uso de ponteiros para acesso indireto a variáveis que já existem. Mas uma das grandes possibilidades de uso de ponteiros é justamente o de alocar variáveis no momento de execução. A alocação de variáveis implica em reservar um espaço na memória para o armazenamento dos dados dessa variável. Com a alocação estática, que temos usado até o momento, o espaço de memória a ser utilizado é definido no momento da compilação. Ou seja, sabemos de antemão quanto de memória será utilizado pelo algoritmo, por causa do tamanho de cada variável, declarada no código. Com a alocação dinâmica de variáveis, o espaço de memória a ser utilizado por essas variáveis é definido sob demanda, durante a execução do algoritmo. Nesse caso, para acessar as variáveis alocadas dinamicamente, são utilizados seus endereços, ou seja, utilizamos ponteiros para essa tarefa. Em C++, utilizamos o ponteiro new para realizar a alocação dinâmica de variáveis, que encontra uma região livre na memória, com capacidade de armazenar a variável, e retorna esse endereço, reservando o espaço para uso pelo algoritmo. Uma observação importante é que o new retorna um ponteiro tipado, ou seja, um ponteiro para um determinado tipo de variável. O uso do new pode ser verificado no código apresentado ao lado, em que alocamos memória para armazenar o inteiro. Notem que para acessar essa variável, obrigatoriamente precisaremos de um ponteiro. Se alocamos a memória, é necessário desalocá-la. Como vimos antes, o new reserva espaço na memória. Esse espaço não é liberado automaticamente. Assim, é necessário utilizar o operador delete para liberar a memória alocada por meio do new. Mas, e no caso de um vetor? Suponha que queremos alocar não uma variável, não uma única, mas um vetor inteiro. Teremos que alocar elemento por elemento? Isso não é necessário, pois podemos alocar um vetor inteiro em um único comando, como ilustrado na tela. E como você já viu antes, podemos acessar os elementos desse vetor normalmente, já que podemos iterar ponteiros. Uma observação pontual é que ao desalocarmos vetores, é necessário utilizar o operador delete, seguido de abre e fecha colchetes, como ilustrado ao lado. Mas precisamos disso realmente? Afinal, por que usar a alocação dinâmica para vetores e não o código apresentado ao lado? O problema com essa abordagem, denominada de Variable Length Array, VLA, é que além de não ser padrão da linguagem, ela utiliza uma região do programa reservada para variáveis temporárias e retorno de funções. Ou seja, uma área pequena. Como não é padrão, essa técnica não é suportada em todos os compiladores. Assim, essa técnica é útil, mas bastante limitada, devendo ser utilizada com cautela. Para uso mais efetivo, é necessário utilizar a alocação dinâmica de memória, com new e delete. Alocamos vetores. Caso você queira alocar uma matriz, temos que lembrar antes que uma matriz pode ser enxergada como um vetor de vetores, ou seja, um ponteiro para ponteiros. Nesse caso, então, como ilustrado no código ao lado, alocamos as linhas e, dentro de cada linha, alocamos as colunas. Como essa alocação é feita em duas operações, a desalocação também é feita em duas operações, só que em ordem inversa. Primeiro desalocamos as colunas e depois as linhas, como podem verificar. Uma possibilidade criada com a alocação dinâmica de memória é a de retornar um vetor em uma função. Assim, caso você queira criar um vetor dentro de uma função e retorná-lo, é necessário utilizar ponteiros e alocação dinâmica de memória, como ilustrado no código. Nesse código, nós alocamos um vetor na função geraVetor
e esse vetor vai ser desalocado após o uso. Por fim, é importante comentar que C++ suporta alocação e desalocação utilizadas no C puro, por meio das funções malloc e free. Malloc e free são da biblioteca cstdlib. Como pode ser visto no código apresentado em tela, o ponteiro devolvido por malloc não é tipado. Logo, devemos fazer um casting antes de usá-lo. Ao terminar de usar a variável, desaloca-se a memória por meio de free. É isso. Com isso, vimos os potenciais de uso de ponteiros em C++. Na próxima videoaula, falaremos sobre os cuidados ao utilizar esse tipo de variável. Aguardo vocês.